Eu vi o policial militar fazendo a remoção de um veículo lá que estava estacionado na vaga de PCD e o problema era, a pessoa era idosa. Ela chegou, estacionou na vaga de PCD e colocou a credencial de idoso no painel. A normatização federal, ela estabelece que pelo menos 2% das vagas disponíveis seja destinada a pessoas com deficiência e 5% a pessoas idosas. Ou seja, a gente vai ter mais vaga de idoso do que de PCD, que é a pessoa com deficiência. Você vai perceber isso facilmente quando você chega num shopping, que em Manhuaçu ainda não tem shopping, né? Mas que você está numa cidade, você vai ver que tem mais vagas de idoso do que PCD. Até porque isso foi feito, essa porcentagem ela foi feita com base num estudo. Então, percebeu-se que tem muito mais idoso do que pessoa com deficiência, pessoa com dificuldade de mobilidade. E mesmo com poucas vagas, porque eu sei que são poucas porque eu tenho um filho PCD e eu preciso usar. Com poucas vagas, a gente percebe o desrespeito de outras pessoas que não são PCD. Outra vez, efetividade na fiscalização. Teve até um dia na porta da academia, onde eu faço minhas atividades raras, mas ainda faço. Eu vi o policial militar fazendo a remoção de um veículo lá que estava estacionado na vaga de PCD e o problema era, a pessoa era idosa. Ela chegou, estacionou na vaga de PCD e colocou a credencial de idoso no painel. Não pode, né? Não pode. Idoso é idoso, PCD é PCD, até porque, conforme eu expliquei anteriormente, tem as vagas, a proporção de vagas para cada um. Você vê que para PCD são 2%, para idoso são 5%. Sei que o idoso também tem lá a sua dificuldade de mobilidade, por isso que precisa ter as vagas dele, mas ele usar a vaga do PCD e colocar o cartão do idoso, e o contrário também vale, tá? Se é PCD, cadeirante, não tem sensibilização, é a norma. Se você colocar o seu carro na vaga de idoso e colocar o cartão de PCD lá, pela norma, quem está fiscalizando vai ter que autuar o seu veículo, a infração é gravíssima, aí é R$ 293 de multa, e dá guincho do mesmo jeito. Isso. É interessante esse tema, né? Porque cabe uma sensibilidade num primeiro momento. Não é à toa que essas vagas são reservadas, dificuldade de mobilidade, pessoa idosa, então tem que ser reservado. Acredito que nesse contexto rotativo em Manhuaçu, por ter sido um projeto, uma empresa contratada que já tem expertise, então a gente acredita, né, que esse percentual já esteja sendo respeitado. Respeitado o percentual, o próximo passo, respeitar que seja destinado ao público, né, para o qual foram pensadas essas vagas. A Polícia Militar, ela atua de ofício, nada me impede, quando eu estou lá na rua, no meu patrulhamento, visualizei uma infração de trânsito lá e tomar as providências. Mas nós agimos também sob demanda, acionamento. Então, me recordo de um professor que eu tive lá na academia de polícia, um major, que depois veio até ser coronel, comandante da academia. Ele deu aula para mim de polícia comunitária. Ele falava, dor no rim do outro não é problema. O problema é dor no meu rim, né? Aí é problema. Então, não raras vezes, os usuários, né, estão passando pela rua, se um carro está parado, estacionado na porta da garagem do Ronaldo, não está incomodando ele em nada. Mas o Ronaldo, se ele tiver com um compromisso para chegar na igreja, né, vai ser padrinho de casamento e tentar tirar o carro dele da garagem e não conseguir, virou um problemaço. Ele vai ligar no 190, estou tentando sair da minha garagem e não consigo, né? Então, de acordo com a nossa disponibilidade, né, de recursos, nós vamos mandar, sim, uma viatura para poder fazer a autuação e, quiçá, a remoção daquele veículo se não for sanada a irregularidade a tempo, né? Se o condutor não conseguir socorrer o veículo dele antes de ser guinchado. De igual modo, a gente deixa essa orientação. Eu sou idoso, estou transitando pelo centro da cidade, já fiz aqui 2 voltas e não consigo encontrar e percebo que tem alguém estacionado na minha vaga. Pode nos acionar para as providências serem tomadas. Vou te falar um problema. Por um lado foi bom, por outro virou um problema. A credencial de idoso e a credencial para pessoa com deficiência,
atualmente, isso já deve ter aí um ano, resolução 1012 do CONTRAN. Atualmente, ela é permitida a credencial virtual. A pessoa entra no aplicativo, que antes era CDT, agora chama CNH do Brasil. Ela gera uma credencial emitida pela Secretaria Nacional de Trânsito e vincula ela ao veículo. E aí, isso dispensa ele de colocar a credencial no painel. A polícia tem lá o dispositivo, o aplicativo, para ela chegar e fazer a fiscalização. Não, esse veículo, estou vendo aqui que ele tem uma credencial virtual, não vai fazer autuação. Mas e a pessoa que não é o agente fiscalizador? Eu tenho filho PCD, um monte de vezes eu vi que era veículo estacionado na vaga e não tinha credencial, eu ligava para a polícia. Opa, dentro de shopping. E eu achei até interessante uma vez que num shopping, não foi nem para a polícia militar, foi para o agente de trânsito do município. Ele falou, mas dentro do shopping a gente não fiscaliza não, que era privada. Puxa, mas aí você me arrebentou, né? O próprio Código de Trânsito fala que a área de estacionamento coletivo de uso público, a área de estacionamento privado de uso coletivo, que é aberta, igual shoppings, é fiscalizada, é um braço da fiscalização e vai lá dentro. Isso. Inclusive, houve uma extensão disso aí, até mesmo a fiscalização em condomínios. Condomínio que é considerado ali uma área privada, eu tenho meu prédio aqui, só os moradores. Mas se for um desrespeito às vagas de idoso e PCD, ainda que seja numa área condominial, a polícia pode fiscalizar para essas exceções aí.